Nós vamos continuar aqui na nossa exposição, né, e na nossa meditação da Didaquê. A Didaquê é essa confissão de fé, né, esse credo, esse catecismo que as primeiras gerações da igreja, né, faziam com os novos na fé, e também eles mesmos relembravam sempre esses princípios do Senhor Jesus. Foi a primeira vez que a igreja antiga, né, a igreja do primeiro século, se preocupou em estar escrevendo um documento ali. O Novo Testamento já estava formulado, é claro, mas escrevendo um documento com os principais pontos da fé, da doutrina cristã, do ensino de Jesus, e transmitindo isso aos irmãos de uma maneira ordenada, para que os irmãos guardassem na mente, no coração, e pudessem responder a respeito da sua fé para quem os perguntasse. E hoje, né, na Didaquê, que também é chamada de instrução dos 12 apóstolos, né, apesar que nós já vimos que não foi os 12 apóstolos que escreveram, na verdade não se sabe quem escreveu isso aqui, muito provavelmente foi vários irmãos da igreja lá no primeiro século que deram a sua contribuição e alguém juntou tudo no mesmo conteúdo, né? Mas ainda assim é altamente bíblico e altamente relevante para nós. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 4, vamos ler do verso 32 ao verso 35, porque o nosso tema hoje aqui na Didaquê é o amor de partilha. Amém? Amém. O amor de partilha. Vamos repetir? Repita após mim. O amor de partilha. De partilha. Nós já vimos o quê? Que quem ama está junto. Sim ou não? Sim. Nós já vimos também que quem ama, ama violentamente. Amém? Amém. E hoje nós vamos ver que quem ama, compartilha. Quem ama, contribui. Glória a Deus. Quem ama, divide com o seu irmão, a sua irmã, o que tem, na medida do possível, às vezes até na medida do impossível também, em alguns casos, para que todos andem com a sua necessidade suprida. Amém? E esse partilhar não é só coisas materiais, né? Não é eu só levar uma cesta básica para alguém, ou 1 quilo de alguma coisa para alguém, ou receber de alguém, ou uma oferta em dinheiro para alguém. Não, esse partilhar também diz respeito a partilhar a fé, partilhar a oração, partilhar os dons espirituais, partilhar a esperança em Cristo, partilhar até o espaço, né? Olha o que acontece aqui nesse espaço, né? Que nós partilhamos ele todo sábado, né? Com os irmãos lá da família Maranata. Ontem mesmo eles estiveram cultuando aqui, né? Então quem ama, né, irmã Sueli, partilha, quer dizer, a Bíblia sempre está mostrando que o amor é uma atitude e não um mero discurso. Tem muito discurso de amor por aí, mas o que realmente, irmão Paulo, agrada a Deus e toca o coração de Deus mais do que o discurso é a nossa prática. Amém? Então Atos 4, 32 ao 35 vai nos mostrar como que a igreja primitiva praticava isso daqui, ó. Achou aí na sua Bíblia? Amém? Amém.
Atos 4, 32 ao 35. Cristina, leia em voz bem alta para nós. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuía eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terra ou casa as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte, de acordo com a sua necessidade. Pois assim que José... Até aqui só você vai... Assim, amém. Até o 35. Tá. Né? Glória a Deus. Então, a Didaquê diz assim, ó: dê a quem pede a você, e não peça para devolver, pois o Pai quer que os seus bens sejam dados a todos. Amém. Seus bens aqui, que ele está falando, não é meus bens, é meus bens no entendimento de que muito mais do que meus, num primeiro momento eles são do Pai, num primeiro momento eles são de Deus, porque se não fosse assim, Deus não teria me dado. Então, em última análise, o que o Didaquê está mostrando, né? O homem não pode receber nada se do céu não lhe for dado, ou seja, tudo aquilo que um cristão tem de seu, no fundo, não é seu, é do Pai, concedido a ele, concedido a ela, para viver nesse mundo. Por isso que nós não podemos estar apegados a coisas, mas sim devemos estar conectados a pessoas. Amém? Amém. Pessoas são mais importantes do que coisas. Né? Então, ele diz assim, ó: feliz aquele que dá conforme o mandamento, porque será considerado inocente. Ai de quem recebe. Se recebe por estar necessitado, será considerado inocente, mas se recebe sem ter necessidade, deverá prestar contas do motivo e da finalidade pelos quais recebeu. Então você vê que essa questão na igreja primitiva de dar e receber é uma via de mão dupla. O Senhor diz: olha, o que você tem em última análise não é teu, é meu. Por quê? Porque eu que te dou capacidade e forças para ter. Então não seja egoísta, compartilhe para suprir as necessidades do seu irmão, da sua irmã. Mas por outro lado, também o mandamento ensina, né? Receba só se você tem necessidade, porque se você recebe por ganância, se você recebe por não ter necessidade, além de você estar enganando quem está te dando, você também estará tirando de quem realmente necessita e de repente vai deixar de receber por sua causa. E tem um mandamento. Pastor, cadê o mandamento? Abre a tua Bíblia em Deuteronômio 24. Deuteronômio capítulo 24, versos 10 ao 13. Está lá o mandamento sobre dar e receber. Deuteronômio capítulo 24, versos 10 ao 13. Leia lá para nós. 24,
24, 10 ao 13. Achou aí? Sim. Se emprestares alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ficarás do lado de fora, e o homem a quem emprestaste, aí te trará o penhor. Porém, se for o homem pobre, não usarás de noite o seu penhor. Em se pondo o sol, restituir-lhe-ás sem falta o penhor, para que durma no seu manto e te abençoe. Isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Até o 13? Isso? Sim. Tá diferente aí, Cristina? Leia na tua. Quando você emprestar alguma coisa a outro israelita, e ele prometer como garantia de pagamento a capa de dormir, não entre na casa dele a fim de pegar a capa, mas espere lá fora até que ele a traga para você. Se ele for pobre, não fique com a capa durante a noite. Devolva ao dono antes do pôr do sol, para que a use como cobertor. Ele ficará agradecido e você terá feito aquilo que o Senhor nosso Deus achar certo. Então veja, qual era a lei dos empréstimos na antiga aliança? Quando você emprestar algo a alguém e você for buscar de volta, você não pode invadir a casa dele para pegar o que é seu. Você tem que esperar na porta ele te trazer. Se aquilo que foi dado, né, se ele é pobre, não tem como pagar, e te deu como garantia, como penhor, né, a sua roupa, a sua capa, né, você não vai tomar isso dele. Por quê? Porque senão virá a noite, e as noites lá em Israel são noites no deserto, são noites frias, né? De dia muito quente, de noite muito frio. Então, para não acontecer que esse pobre fique passando frio, quer dizer, então o que a lei mostra, né? A lei mostra o seguinte, que quando o empréstimo é a alguém pobre, você pode até cobrar, mas você não pode cobrar de maneira que esse pobre passe necessidade para ter que te devolver. Melhor fique com ele. Melhor então que fique, porque aí o Senhor vai te restituir. Mas se ele está rindo porque ela pratica a lei do penhor e nem sabia. Ixi, há muitas Entende? Então assim, a Bíblia não te proíbe de cobrar de quem você emprestou, ela te proíbe de invadir a casa dele para tomar a força. E se é alguém pobre, a lei não te proíbe de cobrar o pobre, só que se para o pobre te pagar, ele vai passar necessidade, então a lei diz assim, então é melhor você não cobrar. Pode ser que você venha cobrar numa outra ocasião, nada te impede, entendeu? Né? Hoje eu não tenho como te pagar porque eu estou pobre, mas no mês que vem você passa aí no 5º dia útil, né? Aí eu tenho como te pagar. A lei não impede isso. O assunto está tão... Entendeu? O assunto está tão pobre. Então assim, a igreja aqui na Didaquê, vocês veem que a igreja ela vivia em conformidade com a lei no Antigo Testamento, com a palavra de Deus, com relação às questões práticas do dia a dia, harmonizando isso com o ensino do Senhor Jesus. Amém?
Então nós temos que viver, esse é o ensino aqui da Didaquê, irmã Joseli, que nós temos que viver o nosso dia a dia não pautados, né, em qualquer outra coisa que não seja o ensino da palavra de Deus. Amém? E aí ele mostra isso também, né? Quer dizer, a igreja tem que ser uma comunidade fraterna, onde cada um compartilha o que tem com o outro, sim, desde que o outro tenha necessidade. Mas se o outro mente dizendo que tem necessidade quando não tem, diz assim: será posto na prisão e interrogado sobre o que fez, e daí não sairá até que tenha devolvido o último centavo. Então, ao mesmo tempo que a igreja antiga, a igreja no primeiro século, estimulava os irmãos a compartilhar aquilo que tinham, ela também estimulava os irmãos também a não ser bobo e não cair no golpe, na conversa de qualquer um, que se dizendo irmão, aparecia dizendo estar necessitado, quando na verdade não estava. E se fosse assim, né, esse mentiroso, né, ele iria entrar em prisões, iria entrar em cadeias, se não fosse físicas, espirituais, né, até devolver aquilo que havia usurpado. Então, ao mesmo tempo que vocês veem no capítulo 4, por exemplo, né, capítulo 4 termina aqui, ó, com a oferta de Barnabé, né, diz assim, verso 36, ó, Atos 4:36. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, um levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, o Barnabé aqui, né, o filho da consolação, entregando o resultado da venda de um imóvel que ele tinha, para suprir as necessidades dos irmãos carentes da igreja. E quem era responsável por fazer essa distribuição, estabelecer os critérios, era quem? Os apóstolos, né? Então isso aqui também é bem diferente de gente que hoje em dia tem aquela conversa, né? Eu não dou o meu dízimo na igreja, eu pego o meu dízimo e eu compro tudo de cesta básica. Já viu essa conversa? Não dou a minha oferta, eu compro, né? Eu mando para as crianças da Etiópia. Não confunda as coisas. A Bíblia ensina o quê? Você contribui aonde você é cuidado, aonde você é suprido, aonde você se alimenta. E o seu dízimo não é para ser administrado por você. Aqui, ó, quem administrava os recursos da igreja era a liderança da igreja, os apóstolos. Então a liderança da igreja vai entender o que ela tem que fazer com aquele recurso e vai fazer. E nem é dízimo aqui, né? Aqui é uma oferta, que dízimo nem serve para isso. Dízimo é para sustento do ministério. Entendeu? Então, não compete a mim ou a qualquer um de vocês, como membros de uma igreja, a gente querer administrar o dinheiro dos nossos dízimos e das nossas ofertas. A igreja pode prestar conta, pode e deve, né? Eu quero saber aí no que está indo o dinheiro disso, daquilo. Beleza, vamos fazer prestação de conta, não tem problema nenhum, né? Mas eu não vou dar, mas sim vou fazer o que eu acho que tem que fazer, e depois chegar e dizer: pastor, eu fiz isso aqui, ó. A Bíblia não ensina isso. E aí você vê o capítulo 5, onde vem aquele Ananias e a Safira, né, que também venderam, foram dar uma oferta, não tinha problema nenhum, porque a oferta não tem valor determinado, entendeu? O dízimo tem. Até a irmã perguntou essa semana, né? Alguém perguntou para a irmã aonde que está na Bíblia que dízimo é 10%. Olha, irmãos, não está na Bíblia, é simples, a própria palavra dízimo significa 10ª parte. Se fosse a 30ª parte, seria trízimo. Então, a própria palavra já mostra que é 10%, não precisa nem estar na Bíblia isso daí. Eu
O dízimo está na Bíblia, mas a palavra, como é que eu sei que é 10%? Porque a própria palavra quer dizer isso, uai. Oi? O pior é que ele diz que o dízimo não é mandamento. Se o dízimo não fosse mandamento, Deus não falava no imperativo, trazei. Eu acho engraçado que tem gente que diz que dízimo não é mandamento e tal, né? Mas as outras coisas no Antigo Testamento que beneficiam a vida dele, aí ele diz que é mandamento. Então assim, ou é tudo ou não é nada com a Bíblia. Eu não tenho como ficar selecionando partes da Bíblia, selecionando textos da Bíblia, isso eu faço, isso eu não faço, eu obedeço, eu não obedeço, porque não tem lógica um negócio desse. Ou eu sou abençoado por inteiro ou eu não sou. Entende? Então, agora oferta é outra história, né? Se dízimo é mandamento, oferta é uma liberalidade do meu coração, do seu coração. Então, e não tem um valor determinado, cada um contribua segundo aquilo que propõe no seu coração, é o que o apóstolo Paulo diz no Novo Testamento. E com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria, né? Então aqui não tinha um valor definido. O Barnabé deu tudo, por quê? Porque ele quis dar. Se ele tinha outros terrenos, outra fonte de renda, sei lá, né? Mas aí vem o capítulo 5, Ananias e Safira também vendem um imóvel e vão entregar uma oferta aos pés do apóstolo Pedro, e o problema não está na oferta, na venda do imóvel, o problema estava na mentira. Porque aí eles ficam com uma parte do valor da venda e vão lá mentir para os apóstolos que estavam entregando tudo. E aí o mesmo Espírito Santo, o Espírito de fraternidade, o Espírito de amor, o Espírito de edificação, o Espírito que ensina, né, a suprir as necessidades dos irmãos no capítulo 4, aqui no capítulo 5 é o Espírito que vai julgar a mentira de Ananias e Safira, a ponto deles caírem mortos diante dos pés dos apóstolos. A motivação deles foi diferente, né? Claro, e a mentira. Esses dias, quem foi que eu falei? Na verdade, o que matou eles foi a mentira. Foi a mentira, né? a mentira Não mata. Foi o valor da oferta, foi a mentira. Esses dias eu estava falando, eu fui vender um alho para uns clientes meus aqui na avenida, e é 2 crentes. E aí nós estávamos conversando e tal, e eu estava falando dos meus critérios de trabalho e tal. Eu falei, eu não minto, né? Até mesmo porque crente não mente, eu falei assim. E eu esperava ouvir um amém. Mas o que aconteceu é que os dois ficaram quietos, de olho arregalado, um olhando para o outro. E eu olhei e disse, crente não mente, viu, irmãos? Mas o não me convenceu. O amém não saiu das 2 boquinhas, irmão Paulo. Sei lá se são mentirosos, se não são, né? Não vou julgar ninguém, entende? Mas é isso que eu quero que você entenda, entendeu? O Espírito que manda ser fraterno é o Espírito que julga também o mentiroso, o fingido, o falso, o que se faz de necessitado para querer viver às custas da igreja, para querer viver às custas dos irmãos. Me lembro de um irmãozinho lá em Porto Alegre que não trabalhava, ele vivia de almoçar e jantar nas casas dos irmãos. Poxa. E era desagradável, porque ele chegava na casa de um determinado irmão, né? Às vezes o irmão estava trabalhando, a irmã estava sozinha em casa, fazendo almoço, e o cara não se tocava de ir embora. A pastora sabe quem é. Imagina. Você conheceu a peça. Meu Deus. Aliás, não, Porto Alegre não, aqui em Matinhos. Ele era de Porto Alegre, mas nessa época ele morava ali em Matinhos. Chegava assim, sabe, gente que chega na tua casa de manhã e só vai embora de noite, não se toca, assim, sabe, chegava abrindo geladeira, usando banheiro, tomando banho, desse jeitinho assim, entendeu? Tomando cafezinho, né? E nem
Não. A irmã estava sozinha. Não, e muitas vezes, não, isso aí chegou ao ponto, é da igreja de um amigo meu, chegou a um ponto de criar um problema na igreja, porque às vezes a irmã estava sozinha em casa com as crianças e tal, chegava aquele marmanjo, aquele cara lá, o cara não ia embora, né? Aí ia chegando o horário do almoço, a irmã ficava constrangida, quer almoçar? Quero, né? Entendeu? Aí chegava o marido do serviço para almoçar, tava um cara lá dentro, né? Aí almoçava e tal, né? O cara saía para ir trabalhar, né? Aí o irmão deitava na área lá para tirar a soneca, entendeu? Aí de repente dava o fim da tarde, chegava o marido do serviço para jantar, tava um cara lá dentro, o cara já almoçou, agora tá jantando. Uma que não deixava nem entrar, não ia passar por outra sozinha em casa, meu marido Com certeza. Idem. Imagina. Não, Jamais que eu deixaria. mas aí foi o que aconteceu lá. Começou a criar uma situação tão desagradável que aí o pastor teve que chamar os irmãos, né, e orientar eles a terem essa atitude com ele. Aí os irmãos começaram a cortar ele de entrar na casa, porque era assim, se entrasse era café, almoço e janta, podia esquecer, e assim, sem noção, entendeu? Na cabeça dele, entendeu? Na cabeça dele tinha nada a ver, não, estamos em fraternidade, estamos em unidade aqui. Tá, tudo bem, estamos em unidade, mas não quer dizer que eu tenho que passar o dia inteiro dentro da tua casa. Não, da esposa, isso que eu falei pro pastor. Não deixava nem entrar. Não, mas assim, como eu falei, depois os irmãos começaram a fazer isso. Mas como ele era uma pessoa muito carente na igreja e os irmãos gostavam muito dele, no início os irmãos não faziam porque eles ficavam constrangidos de mandar ele embora, achando que ele ia se tocar. Era sozinho, né? Mas infelizmente o irmãozinho era muito sem noção, né? Aí chegou um ponto que o pastor chamou os irmãos longe dele e orientou os irmãos nos bastidores, né? Aí os irmãos começaram a restringir o acesso dele na casa. Entenda isso, né? Se você é um sem noção, os acessos começarão a ser restringidos para você. Todo sem noção sempre vai ter um momento ou outro as portas se fechando para ele. Então nós não podemos ser sem noção, e não é só nesse exemplo que eu dei, em qualquer coisa na vida. Em qualquer coisa na vida, né? Entendeu? Aí curiosamente o irmão ia embora. Isso. Poxa, dá um quintal para limpar. Né? Então olha só, Deus dá os bens da vida para serem repartidos entre todos. Por isso o cristão é capaz de partilhar seus bens com aqueles que não têm. Quem recebe deve ter discernimento, escute isso, pois o espírito de partilha não deve ser usado como pretexto para acumular ou desperdiçar. Então o espírito de partilha não é pretexto para eu acumular o que eu não necessito e muito menos para eu desperdiçar recursos da igreja. Amém? Amém. Quer dizer, a igreja de repente se junta para dar uma oferta para o irmão ir lá fazer uma compra, né? Ele vai lá na Casa Bahia e dá entrada no iPhone. Espera aí, nem eu tenho iPhone, velho. Mas não acontece essas coisas às vezes por aí? Uxa, e como? Né? Então, é o espírito de partilha. Amém? Na verdade, tem pessoas que não sabem receber ajuda. E nós devemos Infelizmente. aprender, todos nós devemos aprender a usar com sabedoria os recursos que nós temos. Seja muito, seja pouco. Hoje de manhã, por exemplo, eu e a pastora usamos os recursos que nós tínhamos Os até o mínimos. último centavo. Mas eu estou falando ao pé da letra. Sabe o que é? Zerar assim, ó, continha Com no muita banco sabedoria. até o último centavo.
calcular o negócio ali até o centavo, assim. Fechou. Ficou tudo lá no Bava, irmão Paulo. Então a gente saber usar os recursos, tá? Toda contribuição social deve reverter em benefício do bem comum e não em privilégios para aqueles que manipulam. Tem muita gente que quer manipular os outros, né? Que quer, né? Aqueles irmãos que às vezes quer se fazer de coitado, né? De vítima da sociedade, né? Ai, ninguém foi lá em casa ver se eu preciso de um saco de arroz. O problema é que às vezes quando tu vai na casa dele ver se ele precisa de um saco de arroz, né? O cara tá desempregado, tu chega lá 11h30 da manhã, o cara tá dormindo, pô. Aí é complicado, irmão. A não ser que o irmão tenha passado a noite na vigília, e aí até tudo bem, né? Mas... Nem se antes de né? é o currículo. Irmão né? Então, a igreja primitiva, irmãos, a igreja antiga não caía nesses migué. Não pense que a igreja antiga, porque está escrito aqui em Atos, então era um bando de gente sonso, um bando de gente bobo, não, porque não era. E o Espírito Santo ali é o mais safo do que todos, e continua sendo até hoje, né? Glória Tanto a é que Deus. os dois mentirosos de Atos capítulo 5, rapidinho Deus resolveu a fatura deles, A mentira deles. o caso deles, a mentira deles. Tá? A esse respeito, de daqui continua dizendo, também foi dito que olha isso, que a sua esmola não fique suando nas mãos até que você saiba, aliás, que a sua esmola, a sua oferta, que a sua oferta fique suando nas mãos até que você saiba para quem a está dando. Vou repetir, que a sua oferta fique suando nas suas mãos até que você saiba para quem está dando. O que quer dizer isso, irmão Hélio? Não seja precipitado em dar a sua oferta. Aqui ele não está falando, claro, das ofertas da igreja. Daqui a pouco nós vamos ofertar aqui no culto. Aqui ele está falando de ofertas direcionadas a pessoas. Então devemos ajudar o necessitado, irmã Sueli, sempre. Mas a questão é, qual necessitado? Às vezes eu preciso, né, pastor, assim, por cada certo, orar para ver se é para abençoar aquela pessoa, né? Vocês, né? Sim. Para quê? Porque às vezes, né, para ver se vai abençoar a pessoa certa. Isso, E orar. daí, através daquela oração da pessoa a pessoa está orando, precisando, vai tocar naquela pessoa para abençoar, né? Isso, esse é um exemplo. Orar antes de entregar uma oferta para Deus direcionar aquela oferta para quem tem que ser entregue. Porque há necessitados e necessitados, irmãos. Por exemplo, tem gente realmente necessitada, Com certeza. que você precisa ir lá levar uma cesta básica. Agora também tem outro tipo de necessitado, que é o necessitado de vergonha na cara. Tem muito crente por aí que é esse tipo de necessitado, né? E ajudar o necessitado não é só você ficar levando coisa arada, levar roupa, levar comida, levar isso, dinheiro, isso e aquilo. Ajudar o necessitado também é o seguinte, né? É você ajudar o necessitado a fazer um currículo para ele entregar. Eu ajudo um monte de necessitado desse jeito. É você ligar para uma pessoa que você conhece lá na firma, irmão Hélio, indicar para o necessitado lá, ó, vou mandar um cara aí necessitado de um trabalho, entregar um currículo para você, né? Você dá um cabo de enxada para o necessitado capinar o pátio lá da casa do pastor, também é ajudar o necessitado isso daí. Depois você paga o necessitado, ó. Entende? Então, gente, tem gente que não é crente e entende isso aqui. Uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito na vida, agora já está com uma idade muito avançada. Uma vez nós fomos visitar a casa dessa pessoa e toda vez que eu ia lá, eu saía com muitas roupas excelentes, roupas usadas, mas seminovas, né? Do marido dela.
E eu me lembro uma vez que nós fomos lá e ela tinha separado algumas roupas que era para mim, né? E eu bati o olho numa jaqueta assim, velho, jaqueta de couro, eu digo, só que não estava naquelas que ela tinha separado para mim, né? E aí eu fiquei olhando ali, paquerando a jaqueta e tal, meio que dei umas indiretas, vai que cola, né? Eu me lembro desse dia. E aí ela olhou para mim e disse assim, né? Não, essa jaqueta aqui eu já separei para o fulano de tal. Eu digo, não é para ti. Não é para ti. Amém, né? Fiquei na minha, já estava levando boiada, né? Entendeu? Aí ela disse uma coisa que foi interessante. Ela disse assim, porque aqui na nossa casa, as coisas que nós damos, elas têm endereço certo. Nós damos as coisas debaixo de um direcionamento. E nós só damos as coisas para as pessoas que sabem cuidar. Uma milionária falando. Gente de muita grana. E não é crente. Então você tem que ter, como tudo na vida, né, uma direção com relação a essa partilha fraternal. Amém? A igreja não pode ter essa mentalidade de assistencialismo, né? Porque qual é o objetivo nosso? É que o necessitado arrume um emprego para ele gerar renda e deixar de ser necessitado. Agora, se a gente também entrar num assistencialismo, né? Entendeu? Ficar dando tudo toda hora para qualquer um de mão beijada, o que vai acontecer? Você não tira a pessoa daquela situação, pelo contrário, você agrava a situação, porque a pessoa vai se tornar acomodado. Contribui para. Para que eu vou trabalhar? Todo mês eu passo lá na igreja, os caras me dão uma cesta básica do tamanho de um bonde, tá bom assim? Está contribuindo para a pessoa continuar do mesmo jeito. Tá bom assim? Hã? Então, irmãos, que a gente tem então esse discernimento, né? E aí ele vai terminar dizendo assim, ó: não basta ajudar materialmente o necessitado para descargo de consciência, é preciso entrar em comunhão, participando da situação do necessitado. Porque nem sempre a ajuda material é o aspecto mais importante. É verdade. Às vezes o necessitado precisa mais de uma oração, de uma palavra de incentivo, do que de você pagar um talão de água para ele. O grande desafio de acabar com a pobreza, né, é você praticar essa fraternidade, não apenas ajudando o pobre a suprir uma necessidade imediata, mas ajudando o pobre a sair da situação de pobre, a deixar de ser pobre. Amém? Então que você guarde isso, né? Esse é o ensino da instrução dos 12 apóstolos para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém?